Opa, uma boa tarde para você que nos acompanha. Como é que vão as coisas aí no seu trabalho, na sua casa, pelas ruas? Vamos com calma, viu, minha gente? Olha, por aqui vamos seguindo, trazendo a você as notícias do esporte da nossa região que não para. Nos comentários, ele, como sempre, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Já diria aquela frase, o meu reino por 1 litro de gasolina. Tá vendo só, né? Você viu cara? como que as coisas são? Eu acho que eu tenho um quarto de gasolina no carro, Andressa. Quer comprar? Tô vendendo. Dá até amanhã, né? Você já não tá querendo fim, é isso? Quer fazer de casa por telefone? Tá acabando, né? Mas tá indo. A gasolina tá chegando. Gente, vamos devagar aí, ó. Se cada um for dando um passinho de cada vez, todo mundo consegue se resolver, tá bom? Vamos lá para essa terça-feira de esporte. Exatamente. Ó, a gente começa pelo futsal, Liga Paulista, alguns jogos na semana passada, pertinho do fim de semana, né? No final de semana também foram adiados em função dos acontecimentos em todo o nosso país. E para o Taubaté não foi diferente. Mas o time taubatiano, que vem de 2 vitórias na competição, pensa já na próxima partida, que será contra o Corinthians Futsal, adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela. Veja aí como é que o Taubaté vem se preparando e enfrentando as dificuldades nessa reportagem. Até parece que o treino é normal, mas nos bastidores, em meio à situação do país, a equipe de Taubaté se vira como pode para seguir com o compromisso na Liga Paulista de Futsal. Semana passada já teve um jogo aqui em casa importante, da tabela de classificação que foi cancelado contra Itapeva. Hoje mesmo a gente tinha um trabalho de manhã na academia, como com o Zola é um pouco longe, a gente teve a solidariedade de fazer o treino na quadra, que a gente não conseguia por combustível ir até lá. Então a gente está se adaptando, dando um jeitinho, o pessoal que tem um pouco mais de gasolina dando uma força aí, mas está bem complicado. O treino pra gente na quadra facilita porque a casa do atleta é aqui do lado. Eu particularmente também moro aqui do lado, então para mim fica mais fácil. Eu consegui ouvir na quarta-feira no rádio de manhã sobre a crise e consegui encher meu tanque. Então eu ainda estou com o tanque cheio e quando precisa eu dou uma força para a garotada aí que está sem nada. Mas assim, a gente tem que entender que a situação do país também é importante esse negócio, então a gente tem que se adaptar. O time de Taubaté já teve a rotina alterada por causa da greve dos caminhoneiros. A última partida contra o time de Itapeva foi cancelada e a dúvida ainda permanece. Agora, contra o time do Corinthians. O planejamento é para ter jogo, tá? A gente está trabalhando a semana pensando no jogo. Atrapalha bastante se não tiver, a gente vai ficar praticamente 15 dias sem ter jogo. Então a gente está focado, preparado para esse jogo como estava com o Itapeva. Foi um balde de água fria, mas temos que relevar. Então estamos focados no jogo do Corinthians. Acredito que sexta-feira deve ter jogo sim lá no Parque São Jorge. A gente está usando isso aí para aprimorar mesmo o nosso condicionamento físico, para não perder a sequência de treinos que a gente vinha tendo, para poder fazer um bom jogo lá. Já que a equipe tenta seguir com o foco na preparação para o campeonato, para enfrentar o Corinthians tem jogador ansioso. O Vitinho está quase recuperado da cirurgia no joelho. A reestreia dele no time foi adiada. Seria contra Itapeva. A expectativa agora é com o time da capital paulista. Eu ia voltar contra Itapeva na quinta-feira. Isso até acabou dificultando um pouco, porque eu estava ansioso e tudo mais. Mas o time vem treinando. Esse tempo que ficou parado aí afetou um pouco, mas o time está voltando essa semana, está voltando bem. E é treinar para poder estar preparado 100% para sexta-feira. O vice-artilheiro da competição com 6 gols, o Fabinho, avalia que a equipe se esforça para conseguir o grande objetivo, ficar entre os 4 primeiros. Tenho feito os gols aí, meus companheiros têm ajudado bastante, a maioria, eu acho que os 2 últimos eu fiz sem goleiro, que é jogadas individuais deles. Mas é bom, mas o importante é que o nosso time tem uma consistência na classificação para poder classificar lá em cima. Betinho também treina, mas com olho na expectativa dos documentos liberados. O ala que atuou em São José e estava fora do país voltou ao Brasil e aguarda a burocracia. A expectativa por aqui, por enquanto, é muito grande. Combustível já garantiram que tem para encarar o Corinthians na capital paulista. Mas isso, claro, não depende só deles. Jogo importantíssimo contra o Corinthians, que é um concorrente que está com o mesmo número de pontos que nós, mas com um jogo a menos. Então uma vitória nossa lá dentro do Parque São Jorge não coloca na frente do Corinthians. Então a gente está postulando ali entre os 4, essa é a meta de ficar até o 4º colocado para ter uma vantagem de passar para a 3ª fase. A tabela, se você procurar no site da Federação Paulista de Futsal ou
no Campeonato Liga Paulista de Futsal, você vai ver tabelas bem diferentes, justamente por conta disso que o técnico falou. Algumas coisas mudam, saldo de gols, índice técnico e tudo mais. Enquanto não há uma igualdade em número de jogos por todos os times, fica desigual. Você tem que olhar na porcentagem, naquilo que um time fez 10 jogos, ele ganhou 7, né? Perdeu 3, ele tem 70% de aproveitamento. Então, você vai olhando assim. Então, como o campeonato é muito longo e os times que estão na Liga Nacional jogam menos, depois tem que jogar. Então, tem time com 7 jogos, tem time com 5, tem time com 3. Então, fica desigual. E agora, com essas paralisações, ainda vai ter mais jogos ainda atrasados, né? Isso aí vai se acertando ao longo do tempo e também porque o campeonato tem prazo para isso, né? Dá para a federação perfeitamente organizar esse campeonato e não forçando. Eu entendo, André, sei que os jogadores, acho que foi o Leandro que falou, é um balde de água fria ter adiado, porque todo mundo se prepara, vai jogar, até que vai jogar em casa e quer jogar. Aí o jogo é adiado. Aí você tem que entender a situação do país no momento, porque do mesmo jeito que o adversário tem dificuldade para vir para Taubaté terá dificuldade para ir jogar mais. Na Itapeva, por exemplo, é distante, dá uns 300 quilômetros, né? Então você tem que entender e aceitar e compreender, sem dúvida alguma, esse momento. Fora o tempo de jogo que fica sem participar, né? Fica sem jogar ali. O Taubaté quase 15 dias aí, cara. Isso é uma constante na Liga Paulista por conta da tabela. Às vezes você pega o time 3 semanas sem jogar, só treinando. Aí ele vai jogar. Isso é ruim. O campeonato, no mínimo, o time tinha que jogar uma vez por semana. Isso era o ideal, né? Ficar igual para todo mundo. Mas isso tem ocorrido também na Liga Nacional de Basquete. Há uma defasagem lá em número de jogos. Tem time que tem 6, tem time que tem 9, tem time que tem 8 jogos. A gente já mostrou aqui algum tempo atrás o basquete, né? Lembra da diferença, e tal, não sei o quê, o time ficava lá, o time ficava para baixo. Então isso acontece. Agora, e outro detalhe, será que vai ter jogo sexta-feira? Exatamente. Será que até quinta a federação não adia esse jogo? Será que vai estar tudo em ordem? Será que nós temos ainda mais 3 dias aí para definir essa situação? O jogo pode vir a ser cancelado caso tenhamos outra greve, a coisa pare. Bom, essa é uma outra situação. Futebolisticamente falando, o Taubaté está no caminho, trabalhando, treinando. É um time que fatalmente vai se classificar para a próxima fase do campeonato. Tem o time melhor colocado aqui da nossa região na Liga Paulista, Antônio Carmo. Então, está indo muito bem. E acertou a casa aí, vai fazendo um bom trabalho e a gente vai torcendo para que esses bons resultados continuem surgindo. Treino é duro, o jogador gosta de jogar, né? Jogo, treino. Já dizia o filósofo. Ó, daqui a pouquinho tem mais esporte para você. A gente vai trazer para você os jogos das semifinais da Liga Ouro. O Carmo comentou do basquete. Tem jogo do São José Basquetebol já marcado com decisão para você. E lógico, as informações da primeira semana joseense de vôleibol, tem Taubaté e muito mais. Até já.